Hello! Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem me assistindo. Né? Quem tá chegando, vão sendo bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre perdão, né? Vou baixando aqui, vou deixar o fundinho da música um pouquinho, tá? Vamos entrando. Então, hoje nós vamos conversar sobre perdão. Sejam todos bem-vindos, nossa irmã Filosofia, Demétrios, mãe, bom dia! Gosto assim, começar o dia já animado. Eu decidi falar sobre esse tema hoje, né? Porque na última sessão, no nosso último encontro do Cá Entre Nós, eu recebi essa sugestão, né? No penúltimo encontro, na verdade. A gente estava falando sobre relacionamento, já, seja bem-vinda. E a pessoa me sugeriu esse tema, né? Vamos falar sobre perdão, Rani, porque às vezes a gente tem algumas mágoas guardadas e a gente tem dificuldade. Mary, bem-vinda, boa tarde. Tem dificuldade de perdoar, de soltar, né, essas pessoas, esses ressentimentos que a gente fica acumulando, ao mesmo tempo que vem uma certa cobrança de não, mas eu tenho que perdoar porque é família, porque é amigo, né? E tem todo um contexto social, cultural, espiritual que sustentam essas bases, né? Então, eu realmente achei bem interessante esse tema. Ele é um tema recorrente também no consultório e na vida, né? Quem nunca se sentiu assim, ou tá se sentindo até na obrigação de perdoar, mas às vezes não tá se sentindo à vontade ainda pra isso, ou realmente nem quer perdoar, ou já associa perdoar com eu vou ter que me reconciliar, mas a última coisa que eu quero é contato com essa pessoa, né? E vice-versa, né? Reconhecer que a gente também comete erros, comete falhas, e que a gente também, às vezes, que fica, poxa, eu não entendi o que foi que aconteceu, eu gostaria de ter sido perdoado, né? Quem foi entrando, tô vendo aqui vocês, coraçõezinhos aí nos olhos. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui comigo. E aí, o que é que eu pensei pra gente começar hoje, assim, com chave de ouro? Analisar duas coisas. Primeiro, um post que já rodou aí muito, talvez vocês tenham visto, tenham se identificado. E eu vou só ler ele aqui pra gente já ir analisando junto. E depois, a música do Zeca Pagodinho, que é Perdão, palavra bonita, né? Que inclusive até coloquei hoje no Bom Dia dos Stories. Que aí a gente também vai analisar e entender um pouquinho. E aí depois eu vou contextualizar pra vocês, então, o que é perdão, qual é o caminho, né? Pra gente, de uma forma prática, trabalhar isso, efetuar esse perdão, se for da vontade, ou reconhecer que ainda não tá pronto pro perdão e tá tudo bem também. Então, vamos seguindo. Primeiro, vamos analisar esse post. Então, o post diz o seguinte: desconstrua a ideia de que devemos perdoar familiares só porque são familiares. Não somos obrigados a amar quem mal nos procura ou quem só aparece para diminuir a gente, colocar para baixo, falar mal, nos ofender pelas costas. Não devemos perdão a quem nunca se arrepende de nos fazer mal, né? Então esse post, ele traz esse questionamento, que foi uma das formas que me fez, inclusive, pensar no tema de hoje, né? Eu devo perdoar só porque é família? Só porque é amigo? E aí ele já começa o post dizendo: desconstrua a ideia de que devemos perdoar familiares só porque são familiares, né? Não somos obrigados a amar quem mal nos procura ou quem só aparece para diminuir, colocar para baixo, falar mal, nos ofender pelas costas. Não devemos perdão a quem nunca se arrepende de nos fazer mal. Eu tô olhando assim pra baixo porque minha colinha tá aqui embaixo, tá, gente? Tá aqui no computador. E colocar até assim, pra ficar mais perto. E aí, a primeira coisa que eu queria trazer pra vocês. Eu, Raniele, não acho tão bacana, talvez não é o melhor meio, esses posts assim, tão diretivos, tão... às vezes soa até agressivo, né? Por quê? Porque a gente tá contextualizando um todo quando na verdade nós somos individuais, somos sujeitos que cada um tá vivendo ali sua história. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, é por isso que eu quis trazer. Então, por exemplo,
desconstruir a ideia de que devemos perdoar familiares só porque são familiares. Quem foi que nos ensinou isso, né? Então, socialmente, culturalmente, espiritualmente, a gente carrega crenças de que sim, né? Então, é costumeiro a gente escutar, às vezes até reproduz na fala. Ah, você tem que perdoar sim, porque é seu irmão, porque é seu primo, porque é seu tio, seu... Né? E vem todos esses contextos da família, quando você diz, mas poxa, feriu meus valores, eu não consigo andar aqui pra frente, e você já associa, eu vou perdoar e vou ter que me reconciliar com essa pessoa, vou ter que conviver com ela, né? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui pra gente, que o perdão não necessariamente ele está junto com a reconciliação, tá? Então quando a gente perdoa, a gente tem a opção de reconciliar, né, de ganhar mais intimidade nessa relação, e isso é decisão, é tanto que quando a gente decide por isso, a gente precisa efetuar isso no dia a dia. Então assim, se eu realmente perdoei e eu quero ganhar intimidade com essa pessoa, eu não vou ficar passando isso aqui na cara, né, e assim, quando eu perdoo, eu não sinto mais aquela mágoa, eu não sinto mais aquela dor, eu consigo... vou fazer aqui a expressão, eu consigo soltar o pescoço do outro, né? Então, quando a gente tá ali ainda com ressentimento, com as nossas mágoas, com as nossas dores, é como se... Acho que foi um pastor que falou isso, né? Como se você estivesse assim, preso no pescoço do outro. E na hora que eu consigo perdoar, eu solto, eu deixo que o outro vá. E o melhor disso tudo é que quem fica bem é a gente que tá perdoando. Porque na hora que a gente tá aqui prendendo o pescoço do outro, a energia que tá sendo gasta, né, demandada pra tá segurando aqui, é nossa. Então, assim, a gente precisa ter um certo cuidado de compreender que a primeira coisa, o perdão, a gente perdoar o outro, não necessariamente significa sobre o outro, porque o outro merece, porque então ele não vai ser punido, porque... Não. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está segurando o pescoço do outro, a energia que está sendo gasta é nossa. Então, se a gente está perdoando, a gente está em busca da nossa paz, né? Então, esse é um ponto. E eu posso perdoar amigos, eu posso perdoar familiares, eu posso perdoar parceiro, eu posso perdoar as pessoas próximas de mim e também não querer mais me reconciliar, querer distância mesmo. E a psicologia sustenta isso, né? De a gente, então... trabalhar o manejamento dessa distância. Então, assim, olha, eu te perdoo, realmente, sabe, nem a expressão nem fede nem cheira, tipo, não me afeta mais pensar sobre isso, falar sobre isso, eu não sinto mais aquela tristeza, aquela mágoa, aquele rancor, aquela raiva, né, aqueles sentimentos todos que vinham, eu não sinto mais, tá tudo bem, eu te perdoo, mas eu não quero mais conviver contigo, tá tudo certo, né, e isso pode ser verbalizado, né, numa conversa, tudinho, ou pode ser algo que você internalize mesmo pra você. Então assim, eu perdoo fulano e tudo, né? Não carrego mais aquela mágoa comigo. Mas assim, ele lá e eu aqui. A gente vai funcionar melhor assim. Isso é manejar o distanciamento. Isso também é importante, tá? E agora vamos analisar aqui a música Perdão, Palavra Bonita, do Zeca Pagodinho. Onde ele diz o seguinte, não vou cantar não, tá? Eu vou ler. Ele diz o seguinte, perdoa. Perdoa quando uma certa pessoa lhe pediu o seu perdão. Perdão, que palavra tão boa. Não foi à toa que Deus escreveu com a sua própria mão. Perdão, que palavra bendita. Perdão com 6 letras é escrita. Eu também perdoei. Fui por alguém perdoado. Peço ao nosso Senhor que perdoe os meus pecados. Diga pro seu coração que só perdoando também conseguiremos o perdão. Vai, perdoe o seu amor. Faça com fervor uma grande declaração. Escute a voz do nosso Criador, quando Ele diz, perdoa e serás feliz, né? Então eu quis trazer essa letra pra gente também analisar, no sentido de que tem todo um aparato histórico e espiritual que sustenta o perdão, né? Que ele fala de Deus. E independente da tua religião, nós brasileiros crescemos no Brasil, que é um país extremamente católico, né? Cristão, desde a sua origem. Então, não que seja assim, que todo mundo é cristão, não isso, mas no sentido da colonização, no sentido dos percentuais mesmo de pesquisa. A maioria das pessoas se dizem cristãos, se são praticantes ou não, já é outros 500.
Mas isso traz essa visão desse Deus, né, que ele oferece o perdão dele e ao mesmo tempo algumas distorções de que existe um Deus castigador. E isso é um dos pontos que dificulta, às vezes, a gente conseguir reconhecer o nosso erro, pedir perdão, perdoar o outro, né? Porque é como se a gente estivesse, então, isentando o outro da responsabilidade do erro dele ou da pena que ele deveria cumprir, né? Só que quando a gente perdoa, a gente não está isentando a autoria do erro do outro. A gente não está isentando a responsabilidade do erro cometido. Quando a gente perdoa, a gente está em busca, como ele diz aqui, perdoe e serás feliz. A gente está em busca da gente ficar leve, sabe? Em paz. Da gente conseguir ser feliz. Eu tô adorando aqui, gente, entrando, mandando os coraçõezinhos. Vejo e sinto vocês conectados aqui comigo. Deixa eu só dar um golinho de café, gente, que hoje eu tô tipo assim, slow motion. Aí eu fiz um cafezinho. Imagino que vocês também estão aí se organizando para começar o dia, ou já estão na metade do dia, como eu. Então, eu trouxe aqui 3 pontos do porquê que é difícil perdoar, né? Primeira coisa, pelo próprio nome, né? Pela própria nomenclatura, o sentido da palavra perdão. Quando a gente pensa no perdão, parece que vai ter um sujeito, o que perdoa, e um objeto, né? Que é o que vai ser perdoado. E às vezes, quando a gente traz isso pra gente, sobre o auto-perdão, sobre as coisas que a gente se fez, que a gente se magoou, que a gente não conseguiu evoluir, às vezes a gente fica com dificuldade, porque então como é que eu, em mim mesma, vou ser o que perdoa e o que é perdoado? Se é pra ser diferente, não precisa ser diferente. Vocês que estão aqui há mais tempo, que a gente estudou sobre os eus, né? A gente viu o eu inferior, o eu superior, a gente pode trazer nesse lugar. A gente pode fazer essa breve associação que, por exemplo, quem faz o erro, né, que merece o perdão, talvez, seja o eu inferior, né, ou que não merece o perdão, mas o eu superior, que também tá dentro da gente, é ele que vai fazer o perdão, né, vai dizer, olha, tá tudo certo, siga a sua vida, né. Então, dá pra gente também se perdoar. Segundo ponto que é difícil se perdoar. Quando a gente vai praticar o perdão, principalmente o auto-perdão, e aí eu já tô falando realmente quando a gente tá olhando para as nossas questões, para as nossas sombras, um dos pontos que é difícil lidar com o perdão é exatamente esse: reconhecer as próprias sombras, reconhecer os nossos eus inferiores, né? Essas vozes internas que ficam ali castigando a gente o tempo inteiro. Isso é difícil. Isso seria também reconhecer os nossos sentimentos mais feios, os nossos desejos que a gente não quer confessar pra ninguém, né? Então a gente não quer reconhecer. Então, se a gente não quer reconhecer, fica difícil ir pro passo do perdão. E outro ponto que é difícil também é exatamente quando a gente vai ali pra música do Zeca Pagodinho, que ele cita sobre Deus. Por quê? Porque a gente se sente indigno do perdão divino. Né? Então, assim, meu Deus, como é que eu tive uma conduta dessa? Então, se eu tive uma conduta dessa, eu não mereço esse perdão, né? Ou então eu vou ser super castigada. Existe um temor muito grande desse Deus que é colocado. Então, assim, nesse ponto dos nossos aspectos mais sombrios, a gente precisa entender que o nosso problema não é ter sombra, né? Isso é inerente do ser humano. A gente vai ter sombra, a gente é luz e a gente é sombra. O nosso problema é negar, é julgar, é apontar para as nossas sombras. Isso só faz com que elas reverberem, com que elas estejam mais presentes ainda. Então, que caminho eu devo seguir, Rani? Assim, né? Da luz. A gente, sabe assim, um quarto escuro e que a gente chega com uma velinha, uma lanterninha e começa a enxergar o que é que tá ali, é mais ou menos isso que a gente vai fazer, né? Então, quando a gente começa a enxergar, a gente começa a ter a oportunidade de olhar e reconhecer que a gente é humano e que do mesmo jeito que a gente tem muitas bonanças, a gente também tem o nosso lado sombrio, o nosso lado falho. E isso é ter humildade também, né? Então, por exemplo, quando tu fala assim, não vou perdoar fulano, cicrano, nananã, porque o que ele fez,
Aí eu vou te dizer, quando a gente tem humildade de se reconhecer humano, a gente sabe que a gente é capaz, não que a gente vai fazer, mas a gente é capaz, tão capaz de cometer esse erro que o fulano, a fulana fez, quanto eles. Né? Então, assim, um dos passos da gente aprender a praticar o perdão é exatamente se colocar também nesse lugar de empatia, né? De compaixão, de tentar se colocar no lugar do outro e dentro daquela situação, daquele contexto, entender, nossa, o fulano chegou nessa atitude, fez mais ou menos dessa forma, talvez porque ele pensou desse jeito, talvez porque pensou daquele jeito, e isso, gente, não é passar panos quentes, né? Deixar que as coisas amornem e não. É realmente se colocar no lugar de entender que a gente é humano, passível de erro, certo? E aí, eu destaquei algumas frasezinhas. Por exemplo, perdoar não depende do outro, né? Então, por exemplo, isso é importante a gente entender, porque se o outro escolhe não nos perdoar, e aí a gente tem todas as nossas verdades que justificam, né, que a gente já pediu perdão, que a gente já ofereceu reparação, já disse que ia se esforçar de jeito X, Y, Z, e o outro insiste que ainda não quer nos perdoar, ele pode não estar pronto para isso, e a gente precisa respeitar. Né? E esse outro pode ser a gente. Então, às vezes, a gente ainda também não tá pronto pra perdoar o outro. E a gente precisa se respeitar, se conectar com a gente. Por que eu não tô conseguindo perdoar, né? O que é isso aqui que eu tô fazendo questão de alimentar? Né? O próprio ressentimento fala muito desse ressentir a dor. Então, eu tô ressentindo a dor, tô ressentindo essa raiva, eu tô ressentindo essa mágoa. Por que eu tô alimentando isso o tempo inteiro? Né? E quando a gente fala de ressentimento ainda, a gente fala no sentido de que às vezes a gente faz isso como se a gente tivesse, que fique, né, em letras garrafais, como se a gente estivesse então punindo o outro, colocando o outro no estado de dor, de espera, que ele vai pagar pelo que ele fez, né? Aquele sentimento de vingança que vem junto. Porém, a gente não tá fazendo isso na real. A gente tá fazendo isso com a gente. Porque quem tá ressentindo a dor somos nós, né? Somos nós. Então, tem um livro que se chama O Livro do Perdão, que ele traz um passo a passo, que ele chama o quadro do caminho do perdão, né? Que seria um passo a passo para a gente trabalhar esse perdão e conseguir chegar nele, conseguir de fato efetuar o perdão. E aí são 3 passinhos, né? Simples. O primeiro passo, contar a história. Meu Deus, perfeito, né? E são coisas que a gente não para muito para pensar, né? Enfim, então, como é que a gente vai lidar com a história? Vamos recontar essa história, olhando para os fatos dela, trazer ela para a luz. Então, todo esse lado sombrio que gerou dores, mágoas e a falta do perdão, a gente vai colocar aqui. Então, fazer isso é um modo de resgatar a dignidade da gente mesmo, da pessoa que cometeu o erro, né? Então, a gente vai recuperar a história, recuperar o que é que foi tomado, o que é que aconteceu, para compreender aquilo ali com mais compaixão, pra gente compreender que existe uma ferida, existe uma dor. Então, e assim, pra quem é que a gente vai recontar essa história? A gente vai recontar essa história pra alguém da nossa confiança, né? Alguém que a gente tenha um mínimo de intimidade, alguém que consiga ter uma sensibilidade de conseguir ouvir a gente e pontuar de volta. Então, pode ser um amigo muito íntimo, pode ser o teu terapeuta, pode ser algum líder espiritual que você sinta confiança. Então você vai recontar aquela história e se permitir estar no lugar de escuta também dessa outra pessoa que está mais com um olhar sensível e distante da história, porque ele não estava ali na história, de te ajudar a ir elaborando essa história, né? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é
repetidamente, eu te perdoo, né? Então essa simples frase você vai dizendo mesmo. Eu lembro, gente, de uma situação que eu vivi que foi bem difícil, né? E que eu pratiquei isso, eu nem sabia, eu nem conhecia esse livro. E na época foi minha terapeuta que falou isso pra mim, né? Que eu repetisse dentro do que eu recontei várias histórias pra você. Nossa, Marcinha, foi, viu? Eu escuto incontáveis histórias, né? Incontáveis vezes aqui com o maior prazer do mundo. Adoro histórias de verdade. Voltando aqui pra parte do eu repetir, né? Eu te perdoo, essa frase. E eu lembro que eu tava numa situação muito difícil, só trazendo um parênteses como exemplo. E eu precisava, pela maturidade da fé, né? Eu sou espiritualizada. E eu queria muito perdoar essa pessoa que estava acontecendo essa situação X. Só que essa pessoa nem admitia o erro, embora eu já tivesse falado, olha, eu sei que aconteceu isso daqui, desse jeito, não. Admite, é menos ruim, admite. E a pessoa, não, sou santo, nunca aconteceu. E não era coisa da minha cabeça apenas, né? Que são coisas importantes que a gente sabe que tem uma intuição aí que grita. Mas eram coisas com provas. Então, por isso que eu conversei com a pessoa. Mas mesmo assim, não. Só que aquilo tava me corroendo. É a história do ressentimento. Então, eu tava ressentindo incontáveis vezes essa mesma dor. Isso não tava me fazendo bem, eu não tava conseguindo. E eu precisava conviver com essa pessoa. Ainda tinha isso, assim, não tinha escapatória. E aí eu vim efetuar essa simples frase. Eu te perdoo, te perdoo, te perdoo. Então, algumas vezes eu conseguia dizer pra pessoa, quando a gente, por algum motivo, voltava nesse assunto, eu dizia, tudo bem, tu não quer assumir, mas eu te perdoo, né? E outras vezes eu chorava sozinha dentro do banheiro, escondida, e ficava, eu te perdoo, com ódio. Eu perdoo nada, tipo, mas eu te perdoo, te perdoo, te perdoo. Então, essa prática, que não é milagrosa, é exercício mesmo, né? Amo demais também. Essa prática, ela vai ajudando, como se fosse um remedinho que a gente vai colocando ali na ferida, que a gente vai entrando em contato, né? Então, primeiro a gente coloca luz, a gente enxerga, vê a situação. Segundo, vamos lá, eu te perdoo, vou fazer esse exercício. E aí o terceiro ponto, que vem depois, né? Quando a gente começa a sentir essa leveza, quando a gente começa a já não sentir mais esses sentimentos mais pesados, né, que estão ali nos machucando, que é a mágoa, a raiva, o rancor, a vingança, né, o que quer que seja, quando a gente já começa a lembrar da história sem sentir dor, a gente entra no terceiro ponto, que é a gente escolher, a gente decidir, eu vou me manter nessa relação, né, aqui de relacionamento a dois, de amizade, de familiar, né, que a gente citou aqui, irmão, primo, tio, vizinho, papagaio, enfim. Eu vou me manter, né? Eu desejo, eu quero fazer isso, ou eu vou sair dessa situação, que é o que a gente falou mais cedo, né? Eu vou manejar o distanciamento, eu vou estar aqui, eu perdoo, realmente eu não sinto mais nada, não me afeta, mas eu não quero mais me relacionar com essa pessoa, não quero mais contato com ela, né? Então, quando eu decido estar com a pessoa, então eu vou me reconciliar, eu vou estar junto. Nesse ponto, eu vou aumentar a intimidade com essa pessoa, tá? Então, eu não vou estar passando na cara, até porque eu não sinto mais nada, já passou, eu realmente perdoei, entendi toda a humanidade dessa pessoa, né? E a gente resolveu seguir juntos, então a gente fechou esse ciclo. E quando a gente fecha o ciclo, a gente segue. Ou realmente juntos pra frente, aumentando a intimidade, ou a gente decide soltar o pescoço do outro, né? Então eu liberto o outro, né? Então assim, segue tua vida, né? Assim como eu sigo a minha. Então assim, eu te perdoo, mas eu vou me perdoar também. Nesse ponto eu vou me reconciliar com as minhas questões, eu vou me reconciliar comigo, com os meus valores, com o que pra mim é importante e que aqui eu não tô encontrando. Então eu vou seguir o outro caminho. E quando a gente fala disso, a gente entende que, então, quando a gente tá falando de perdão, a gente não tá falando necessariamente sobre o outro merecer esse perdão. Tá ficando claro pra vocês
que segue por esse caminho, eu não vou perdoar porque o outro merece ou o outro deixa de merecer esse perdão, mas porque eu mereço paz. Então, assim, tá me tirando a paz, né? Esse exemplo que eu trouxe pra vocês, meu, pessoal, eu fiquei as incontáveis vezes falando eu te perdoo, te perdoo, te perdoo, assim, manifestada de raiva, de ódio, né? E aí tu deve estar olhando agora e me acompanhando já há um tempo e dizer, tu, Raniele, assim, não consigo ver, né, você desse jeito. Já escutei isso algumas vezes, mas consigo, eu sou um ser humano, né? Então, a gente volta lá pro começo do perdão, reconhecer o outro como ser humano mesmo, né? Então, eu lá com muita raiva, ficava repetindo o exercício, te perdoo, te perdoo, te perdoo. Por quê? Porque eu mereço paz e eu reconhecia isso, né? Então, quando a gente fala do perdão, é muito desse lugar de eu preciso buscar a minha paz, né? Se o outro merece, o outro não merece, beleza, mas eu quero minha paz e eu vou me determinar, eu vou atrás dessa paz, né? Outro ponto que pode ajudar, assim, a gente também entender, por exemplo, quando a gente que cometeu alguma falha, ou o outro também cometeu alguma falha, e parece que a gente reduz a pessoa à falha, né, ao erro. E aí a gente diz, não vou perdoar porque essa pessoa é desse jeito. A gente não tá reconhecendo a humanidade dessa pessoa, que inclusive pode ser a gente, né? A gente não tá reconhecendo que a gente tá capaz do erro. Então, separei aqui uma frase que também pode ajudar nesse sentido. Só uma aguinha. Abre aspas. Que pena que... 3 pontinhos. E aí você complementa, né? No sentido de... Que pena que você não conseguiu atualizar o seu olhar sobre mim. Né? Então, lá naquela época, por exemplo, tu projetou em mim as tuas limitações, tuas dificuldades, né? E você só enxerga isso em mim. Que pena. Daquela época pra hoje, muitas coisas mudaram, né? Então, não sou mais daquele jeito. A mesma coisa a gente pode fazer se olhar pro outro. Então, que pena que eu reduzi a pessoa nesse erro. Lá naquela época, quando ela cometeu esse erro, de fato, ela não passou por outras vivências e tava nas limitações dela e eu nas minhas, de, né, também não ter enxergado a humanidade dela, então, que pena. E aí eu posso resolver, vou perdoar, vou soltar aqui o pescoço do outro, porque quando eu faço isso, eu permito o benefício da dúvida. Eu permito que o benefício da dúvida venha no sentido de que eu não vou olhar só para um erro. Essa pessoa tem suas qualidades, essa pessoa tem suas potencialidades também. Ela não é apenas um erro, né? Então eu me dou o benefício da dúvida. De novo, isso também serve pra gente, porque às vezes a gente tá com dificuldade de praticar o auto-perdão, não é nem o perdão do outro e tudo mais, né? Então, só pra gente finalizar, pra ficar bem claro aqui, né? Perdoar não é sinônimo de reconciliar, certo? Então, respondendo a pergunta que a gente fez no começo, eu devo perdoar só porque é familiar ou é amigo? E aí, o que é que vocês acham? Qual é a resposta de vocês? Você deve perdoar só porque é familiar? Só porque é amigo? Quanto vocês pensam, quanto vocês respondem, quem quiser, né, tiver a vontade de falar aqui, a gente traz que a gente pode perdoar porque a gente merece a paz. E quando é que eu vou saber que eu consegui perdoar? Quando eu não senti ressentimento, dor, rancor, raiva, né, tristeza, mágoa em relação àquela situação ocorrida, em relação àquela pessoa. É como se eu falo da situação, eu falo da pessoa e me afeta mais, né? Tá tudo bem, não sinto mais tudo aquilo. Mas se quando eu falo da situação volta tudo, eu ainda não consegui perdoar. E isso tá fazendo mal para mim, né? Então, assim, eu não vou perdoar só porque é família, só porque é amigo. E, inclusive, fazendo um paralelo de que parece que se eu perdoar, eu vou me reconciliar, eu vou ter que ficar próximo dessa pessoa. Não, eu posso perdoar também, desejando, manifestando, né, e fazendo manutenção dessa distância. Não é porque é familiar e que é amigo que eu preciso estar junto dessa pessoa, né? Eu não preciso estar junto dessa pessoa. E para isso é necessário que a gente aprenda a encerrar ciclos,
né? Então, assim, reconhecer, foi bom, foi ótimo, não tá mais somando, não consigo estar com essa pessoa em paz, né? Então talvez eu precise dizer, eu te perdoo, mas eu preciso seguir minha vida. A partir daqui eu vou realmente me reconciliar comigo mesma, né? E nesse ponto eu quero trazer assim uma chamada de cuidado, né, pra ninguém sair daqui radical. Então pronto, já entendi, né, se eu ainda tô sentindo isso daqui é porque eu não consigo perdoar, então eu tenho que encerrar o ciclo, então ficou. Beijo, tchau. Não é bem por aí, certo? A gente primeiro se observa, né, vê o que é que faz sentido pra você, porque tão danoso quanto reconciliar sem perdoar é a gente perdoar e se obrigar a manter uma relação. Em que sentido? Tem gente que reconcilia as relações mesmo sem perdoar e passa o resto da vida ali, ó, relembrando o erro, passando na cara, brigando pela mesma coisa. Poxa, tu não já disse que me perdoou e ainda tá passando isso aqui na minha cara? Ah, mas é o que ainda dói, então não perdoou, né? Então, assim, ver o que é melhor pra ti e pra cada situação. E entender, de novo, que a gente é tão falho quanto o outro. Tem uma frase até que eu separei aqui, que eu não achei, mas eu vou achar agora. Que eu quero ler pra vocês. Quando você perdoa, presta atenção. Quando você perdoa, torna-se livre para ir em frente, amadurecer e deixar de ser vítima. E guardar ressentimentos é como tomar veneno esperando que o outro morra. Então essas duas frases, né, para vocês refletirem que quando a gente tá alimentando o ressentimento, é como se a gente estivesse ali querendo punir o outro, mas quem tomou o veneno foi a gente que tá morrendo e não tá percebendo, né? A gente que tá tirando a nossa paz. Isso é sobre guardar ressentimento. E a outra frase, pra gente finalizar, quando você perdoa, você se torna livre pra ir em frente, amadurecer e deixar de ser vítima. Quando a gente deixa de ser vítima, a gente passa a ser protagonista. Então a gente tem autoria sobre a nossa própria história. E é esse o caminho que a gente quer seguir, tá? Então assim, se você deve perdoar sua família, seu amigo, seu parceiro, sei lá quem, só porque é família, só porque é amigo, talvez não seja só por isso, mas seja porque você merece a sua paz. E qual a consequência que você vai fazer depois desse perdão, aí é uma decisão sua, né? Que é, eu vou me reconciliar no sentido de aumentar essa intimidade, ou eu vou realmente escolher seguir e manejar distanciamento em prol da minha paz. Certo, gente? Me contem como é que foi pra vocês. Vou colocar a musiquinha aqui só pra gente ficar juntinhos. Adorei estar com vocês falando sobre perdão. Acho que é um tema muito relevante, né? É um tema que a gente nem sempre sabe trabalhar, exatamente pelo que a gente veio conversando no começo, né? Que socialmente, culturalmente, meio que a gente é cobrada, obrigado, precisa saber perdoar, e às vezes a gente faz isso da boca pra fora. Até que ponto que eu tô afim mesmo de perdoar? Até que ponto que eu já não sinto mais dor? Até que ponto eu fico aqui guardando os meus ressentimentos? Adorei o tema. Obrigada, foi sugestão de vocês, viu? Inclusive, então, pra vocês verem como vocês são ouvidos. Inclusive, esse post que eu li lá no começo pra vocês, né? Que era... Quem chegou depois, deixa eu só ler aqui o comecinho dele, não vou ler todo não. Desconstrua a ideia de que devemos perdoar familiares só porque são familiares. Quem me mandou esse post também, eu já tinha visto, mas já fazia muito tempo, já tinha passado. Mas aí quem me mandou foi exatamente vocês também, que indicaram, né, esse tema. Então... foi excelente, Érica. Muito bom mesmo estar aqui com vocês. Eu espero que vocês consigam levar isso pra vida. Vamos lembrar que o Cá Entre Nós, desde o começo, ele surgiu com essa pretensão, né? De a gente
ampliar o nosso olhar, né? Ter um olhar mais crítico perante ao que nos acontece. E quando eu falo crítico, não é julgador, hein? É crítico de a gente olhar com criticidade, né? De se questionar e não simplesmente entrar a goela abaixo, tenho que perdoar e pronto. Por quê? Quem disse isso? Eu tenho que perdoar? Eu tô me sentindo à vontade pra isso? Eu tô me sentindo pronto pra isso? Né? O que é que vai acontecer comigo? Certo, gente? Então, um excelente dia, uma excelente semana. Boa terça, a gente se encontra no próximo Cá Entre Nós, que eu ainda não sei qual é o tema, então se quiserem mandar sugestões, mas provavelmente eu vou trazer mais um livro, porque a gente fica intercalando, né? Um livro e um tema assim mais importante pro momento, tá? Cheiro, boa terça, boa semana. Quem tá entrando agora, acabamos de acabar. Mas vai ficar gravado, salvozinho lá no feed, tá? Uma coisa que é importante que eu não falei, mas tem gente aqui ainda. Conversar, tá, gente? Sempre sou a favor do diálogo e da conversa. Então, se for possível, se você se sente pronto, vai lá e conversa. Se o outro também tá pronto pra isso. Se não, respeita, né? Diálogo e respeito, ok? Beijo!